Fala, família, boa noite a todos vocês, uma noite especial aí pra nós. Hoje é dia de colocar muita pressão. Hoje eu vou falar um dos temas, um dos temas mais importantes aí da capoeira contemporânea, que é o volume de jogo. Galera, a aula de hoje, presta atenção. O terceiro ponto que eu vou ensinar para vocês hoje na aula é um dos pontos mais importantes para melhorar, para adquirir, para trabalhar o volume de jogo, tanto seu quanto dos seus alunos. Já vai dando, eu aperto o dedo no coração aí no like que a gente vai botar pressão na aula. Primeira coisa, vamos ver quem está entrando aqui, ó. Wagner Capoeira, ó, o Camundongo aí da Paraíba. Paraíba, uma das nossas unidades da Escola Massapê Capoeira. Temos grande orgulho aí do Camundongo na nossa escola. Dandara tá todo dia na aula, hein? Mela Gabi, essa é a cobra, como que é? Cobra Carinã? É Cobra Coral tá na Cobra Coral tá na live. Cobra Coral, estás criando na monstra. Guerreiro, Paulo Henrique, instrutor bacana, um dos nossos profissionais, um dos nossos professores da Europa, que trabalha na Espanha, tem um trabalho espetacular. Ó, Guerreiro Redianca Capoeira, eu acho que é isso, né? Jaspion Cabanos, Márcio Paulista HCC, herança cultural do grande mestre Catitu aqui de São Paulo. Uou, show de bola. Mestre Catitu, uma das nossas grandes referências aqui, né? Que a gente tem a alegria de ter aqui no estado de São Paulo e no mundo. Nascimento, não dá para saber. Nascimento, Claudemir, Jorge Tatuí, Buava Muzenza, o Paulo Henrique, lá do Ceará, Márcio Paulista, formado Jaspion, Adriano, Tatu, Márcio, professor Tatu, de Andaluzia, da Espanha, um dos meninos que eu tive o prazer de conhecer na Espanha. E hoje eu tenho um carinho, um amor muito grande por ele, pela forma como que ele cuidou, me tratou. Pô, hoje é uma das pessoas aí que eu tenho muito respeito e muito carinho no mundo da capoeira. Esse menino aí, ó, ora aqui no coração agora. Olha a galera aí, nós que temos prazer de estar aqui com você. Eu é que agradeço, o instrutor Guilherme. Vamos lá, Vila. Vou falar o nome de todo mundo que está entrando aí. Aí depois eu vou já dar início à aula. Hoje eu vou botar pressão na aula. Aí, ó, Cobra Coral aí. Cobra Coral. Cristiano, Jailson, ó, Guerreira Redenção do Pará. Sorte nossa ter Massapé Nai. Vamos botar pressão. Jorge Tatuí, Diviana. Tatu, que haces, Tatu? Professor Titã, Norton, Capoeira Sound, Alex Menezes, Roberto Guaiamu. O Guaiamu é aluno do mestre Preá. Ó, tem uma galera aí já. Gente, é o seguinte, bora colocar pressão nessa aula aí, que hoje a aula tá braba demais. Antes de eu começar a aula, escrevam aí pra mim quais foram as 10 lições que vocês aprenderam aí nesse ano. Uma lição. Escreve aí pra gente. Uma lição que vocês aprenderam nesse ano. Eu, por exemplo, eu aprendi esse ano que a gente precisa encerrar ciclos para começar novos ciclos. Então a gente encerra um ciclo para começar novos ciclos. Muitas vezes a gente precisa desapegar de pessoas para atrair novas pessoas também, né? Eu aprendi também que a intuição, ela pode me levar muito mais longe do que conselhos aleatórios. O que mais que eu aprendi?
O crescimento não precisa ser lento, ele pode ser rápido, desde que muito bem organizado. A capoeira, ela é maravilhosa, mas desde que tenha propósito. Se não tiver propósito, não leva ninguém a lugar nenhum. O que mais que eu aprendi esse ano? Jamais, jamais na minha trajetória foi sobre dom ou talento. Sempre foi sobre metodologia e técnica. Isso foi uma das coisas também que eu tenho como lição nesse ano de 2022. Não é sobre dom, não é sobre talento, é sobre método e sobre técnica. Quem não coloca pressão na vida, a vida acaba colocando pressão na pessoa. O que mais eu tenho como lição? Escreve aí. Ninguém brilha sozinho. Pessoas são importantes na nossa caminhada. Pessoas são importantes. O que mais? O maior inimigo do sucesso é a indecisão. Às vezes, para você conquistar o sucesso, você só precisa tomar decisões. E aí você fica procrastinando em tomar decisões, em mudar, em agir, e o sucesso não chega na sua vida em todos os campos, né? Olha lá, precisando rever meus propósitos na capoeira, o professor tem responsabilidade para além dos treinos. Boa! Vamos lá. O que vocês têm aí de lições para o ano de 2022, que eu já vou começar a aula, né? Então, bora lá. Você não pode dar aquilo que você não tem dentro de você para ninguém. Você nunca pode dar para uma pessoa aquilo que você não tem dentro de você. É impossível. Olha aí. Na capoeira sempre tem recomeço. A capoeira não para uma grande lição. Boa, muito bom. Várias, muito bom. Gente, então vamos lá. Hoje nós vamos falar, na aula de hoje, nós vamos falar sobre volume de jogo no chão. Nós não vamos falar de volume de jogo em pé, em cima, no jogo em cima, nos planos altos, tudo bem? Só no plano baixo, no chão. Somente no chão. Eu quero que vocês, antes de eu começar a aula, que vocês escrevam qual que é a maior dificuldade que vocês têm no volume de jogo no chão. Escreve aí para mim, vai já escrevendo a sua dúvida, o seu maior problema, para que a gente já possa sanar essas dúvidas e você sair daqui dessa aula hoje sem ter mais problemas com relação ao volume de jogo de chão dos seus alunos. Que você vai, com essa aula de hoje, você vai esclarecer, vai explodir o seu cérebro para que você possa ter facilidade em criar novos elementos para o volume de jogo no chão. Que cada um de nós oferece o que não tem, devemos esperar nada de ninguém, escolher bem com quem caminhamos. Perfeito, muito boa também. É uma ótima lição. O que mais? Bota pressão aí. Então escreve aí para mim qual é a maior dificuldade que vocês têm na hora de criar o volume de jogo no chão para os alunos de vocês ou para vocês. Qual é a maior dificuldade? O que vocês sentem de dificuldade? Quando vocês estão dando aula, ou seus alunos vão jogar, o que trava eles no volume de jogo no chão? Por que eles não conseguem desenvolver o volume de jogo na parte de solo? O que falta? Qual é o algo mais? O que vocês acham que está faltando? A dificuldade no volume de jogo do chão é ter continuidade, também criar variações diferentes, ter mais conteúdo, variações, ótimo. Então hoje, qual é a parada? Eu vou trazer para vocês aqui, ó, eu fiz a barba assim, a galera tá falando aí, mas tu fez a barba? Na verdade eu só passei uma maquininha aqui que minha mãe tava me chamando de mendigo. Quem aguenta, hein? Fui na casa da minha mãe hoje, trocar a lâmpada dela queimou, né, da cozinha, e eu fui lá para trocar hoje a lâmpada da casa dela. E qual é a parada? Ela tava muito braba hoje. Nem a lâmpada eu consegui trocar. Meu Deus do céu. Eu tirei a lâmpada, fui no depósito, comprei outra e não consegui trocar. Porque tudo ela falava, não, que vai dar errado, que você não sabe fazer. E eu acabei não conseguindo trocar. Eu já tava bravo e falei assim, você com essa barba de mendigo. Eu falei, mãe do céu. Mendigo é coisa boa, moço. Só porque o cara mora na rua, ele é bonito também.
E é isso aí, bora colocar pressão, gente. Primeiro ponto, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Primeiro ponto importante para vocês criarem o volume de jogo no chão. Um dos elementos mais importantes e o primeiro. Dá para anotar aí? Anota aí. Anota aí, dá tempo de vocês pegarem papel e caneta. Então, ponto 1, para vocês anotarem, para vocês começarem a desenvolver continuidades e criar continuidades por volume de jogo de chão. Eu vou dar até alguns exemplos hoje para vocês. Elemento 1, anota aí, negativa. Utilizar a negativa. Elemento número 1. Negativa. Então vamos lá. Esse é um dos elementos mais importantes para você criar o volume de jogo de chão. Então, da negativa, o que você pode criar? Partindo da negativa, você pode, saindo dela, você pode partir dela atacando de golpes de giro e de golpes de linha. Por exemplo, coloca a negativa, sobe atacando de meia-lua de compasso. Coloca a negativa, troca a negativa, rolê 1, 2, termina na ginga, sobe atacando de meia-lua de compasso, ataca de armada, limpa a rasteira para a negativa novamente. Então nós estamos partindo da negativa. É um dos principais elementos para a gente criar o volume de jogo na parte de chão. Ok? Novamente, negativa. Vou dar mais um exemplo. Vou sair no jogo AU direto para negativa. AU direto para negativa. Da negativa, eu subo atacando de armada com martelo. Nessa armada com martelo, eu termino ela já atacando de meia-lua de compasso. Então a negativa é um dos pontos mais importantes para você criar volume de jogo no chão. Para você partir dela. Tanto serve para você já sair atacando, quanto serve para você transitar por ela, para você atacar, ou se esquivar, ou rolar para o lado ao contrário, ou fazer uma passagem, ok? Ficou claro isso? O primeiro ponto e um dos pontos mais importantes é a negativa. Mais um exemplo. Na negativa. Tô na negativa. Rolo negativa. Troco negativa. Rolo negativa para o outro lado. Subo atacando de meia-lua de compasso. Termina atrás e inverte novamente para a negativa. Sobe atacando de armada com martelo. Em cima disso, você vai acrescentando elementos conforme a característica do jogo que você quer melhorar nos seus alunos. Quero melhorar o São Bento Grande, eu vou colocando elementos para São Bento Grande. Como assim, mestre Feijão? Vou explicar para vocês. Então vamos lá. Quais são? Escrevam aí para mim os golpes específicos para você trabalhar mais o São Bento Grande. Então vamos lá. Estou na negativa. Subi atacando de meia-lua de compasso. Terminei essa meia-lua de compasso na ginga. Ataco de queixada, ataco de armada, termino atrás. Finto a queixada, ataco de martelo, terminando da frente, rodando uma meia-lua de compasso. Entendeu? Então, da negativa, eu começo a utilizar um elemento para eu criar volume de jogo partindo do solo. Eu posso tanto transitar em cima dela e atacar, ou eu posso, partindo dela, subir atacando. Muitas pessoas me perguntam, mestre Feijão, mas a negativa eu não fico exposto quando eu estou no São Bento Grande? Não, pelo contrário. A negativa, ela é uma defesa. Ela é uma defesa. Se você ensinar para o seu aluno os pontos de ataque partindo da negativa, tanto de ataque quanto de desequilibrante, principalmente de desequilibrante de entradas, ela tem muito recurso. Da negativa, eu posso aplicar uma rasteira, eu posso aplicar uma banda, eu posso aplicar uma tesoura, eu posso aplicar uma cabeçada, eu posso aplicar o que mais? Eu posso aplicar vários e vários quedas, vários e vários desequilibrantes. Vocês entenderam? Então a negativa ela é extremamente eficiente, desde que esteja alinhada e orientada a utilização dela da maneira correta. Então, esse é o ponto número 1. Anotaram aí? Criar volume de jogo partindo da negativa, no chão. Agora, número 2, o ponto número 2, o elemento número 2.
cruz. Ótimo, o que mais? O que mais a gente pode estar utilizando? Então a gente pode estar utilizando banda, cruz, rasteira, vingativa, cabeçada, o que mais? Tesoura de frente, tesoura de costas, tudo isso dá para sair direto da negativa. Eu posso trabalhar os arrastões, a boca de calça, tudo isso eu posso trabalhar da negativa. Eu posso subir da negativa atacando de mão, escala, galopante. Então tudo isso eu posso partir da negativa. Ok? Então é muito importante saber utilizar a negativa como uma grande ferramenta para desenvolver o volume de jogo na parte de chão. Ok? Eu posso tanto transitar negativa, rolê, troca negativa, rola para o outro lado, rola explodindo por detrás, rola 1-2 finalizando na ginga. Tudo bem? AU direto para negativa. E da negativa eu vou desenvolvendo e vou colocando mais elementos. Negativa, rolo para o lado alternativo, atacando de meia lua de compasso. Termino atrás, inverto a negativa, troco a negativa. Rolê de mergulho, rola de frente, sobe atacando de meia lua de compasso. Outra meia lua de compasso. Então, da negativa é um dos pontos mais importantes para você trabalhar o volume de jogo no solo. Agora, o elemento número 2. Anotou a negativa aí? Descida básica. A descida básica ela vai funcionar. Então agora eu vou dar inclusive exemplos para que vocês possam utilizar a negativa e a descida básica juntas. Então a descida básica. Então gingou, descida básica. Ficou na descida básica. Como criar em cima da descida básica? Da descida básica eu posso trocar para a negativa. Da descida básica eu posso alongar para rasteira, finalizando na negativa. Eu posso fazer uma rasteira de costas para a negativa. Então vamos lá. Descida básica, troca negativa. Aliás, descida básica, troca para a negativa. Da negativa eu subo atacando de meia lua de compasso. Meia lua de compasso, rasteira de costas, cadeira, descida básica novamente. Troca para negativa. Ou você pode fazer descida básica, inverte da descida básica, finalizando na negativa. Rola essa negativa de frente. Sobe atacando de meia lua de compasso. Sobe atacando de chapéu de couro. Então, eu tenho 2 elementos já que eu posso estar criando. Então, vocês perceberam que eu já dei mais uma opção. Primeiro eu dei a negativa e depois eu dei a descida básica. E agora eu começo a utilizar esses 2 elementos para eu transitar pelo solo. É a mesma coisa a descida básica. Ela funciona tanto para defesa quanto para contra-ataque. Se a pessoa te atacar, você se esquivar realizando a descida básica, da descida básica você tem várias e várias possibilidades. Possibilidade número 1, atacar novamente com um golpe de linha. Possibilidade número 2, atacar com um golpe rodado. Possibilidade número 3, subir com um desequilibrante. Então, olha só a quantidade de possibilidades. Então, você já tem 2 elementos para criar o volume de jogo no chão. Então, volto lá novamente. Gingou, cadeira, descida básica. Já está no plano baixo, certo? Descida básica. Alonga rasteira, limpa para negativa. Troca negativa. Rolê 1-2, cadeira, descida básica para o outro lado. Já voltou para descida básica de novo. Descida básica, ó, tá na descida básica de novo. Da a descida básica, coloca a cabeça no chão, coloca uma trava de 3, sai com essa trava de 3 de AU direto para negativa. Troca a negativa, sobe atacando de chapéu de couro, meia lua de compasso. Então, você tem 2 grandes elementos como ferramentas para utilizar e trabalhar o volume de jogo na parte de chão. Tanto de maneira individual, quanto na maneira quando você for desenvolver o trabalho de 2 a 2. Ok? Deu para entender? Então a gente fez o elemento número 1 e o elemento número 2. Elemento número 1 qual foi? A negativa. Elemento número 2 para eu criar volume de jogo no chão. Descida básica. Um dos elementos mais importantes para transitar pelo chão. Tanto serve para eu transitar. A descida básica eu posso fazer ela de frente. De frente eu posso girar de costas. Eu posso girar ela para lateral, para outra lateral. Nas paralelas, em diagonal. Então, há várias maneiras de executar tanto a negativa quanto a descida básica.
Esses elementos, gente, essas maneiras de executar cada movimento desse, são aulas mais aprofundadas. São aulas que não dá pra gente tirar todas essas dúvidas aqui, porque aqui a gente não consegue aprofundar tanto nos assuntos. Não dá para eu ir lá mais profundamente e mostrar para vocês o passo a passo. Isso tudo eu mostro dentro da plataforma. Dentro da plataforma aí você vai ter a aula de maneira minuciosa, inclusive com exemplos, eu utilizando alunos graduados, alunos menos graduados e mostrando como transitar na negativa, como transitar na descida básica, quais elementos utilizar partindo da negativa, quais elementos utilizar partindo da descida básica. Aqui, essa aula ela não vai ser tão profunda, não consigo me aprofundar tanto nos detalhes. Ela vai ser, entre aspas, mais rasa, mas já vai dar para vocês saírem daqui com um leque de coisas para que vocês possam criar no dia a dia nas aulas de vocês, tudo bem? Vamos lá, querem fazer perguntas sobre isso? Pode mandar pergunta. Então eu falei sobre a negativa e agora eu falei sobre a descida básica, ok? Certo? Beleza, vamos lá. Agora, um outro elemento. Outro elemento, gente, importantíssimo, a rasteira de chão. Então eu já falei, primeiro passo, primeiro elemento foi a negativa, o segundo elemento, a descida básica, e agora o terceiro elemento, eu vou dar sugestões para vocês, para que vocês possam criar partindo da rasteira de chão. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de eu falar sobre o terceiro elemento, eu lembrei de uma coisa aqui, de uma história bem bacana. Deixa eu partilhar ela com vocês. Alguém de vocês já passou por alguma humilhação dentro da capoeira? Vocês já passaram por algum tipo de humilhação na capoeira? Eu lembrei de uma história. Eu passei por uma humilhação e aquilo mexeu muito. Essa história mexe bastante comigo sempre que eu lembro dela. É claro que eu tive a possibilidade de ressignificar, de canalizar isso e de deixar isso lá para trás. Teve um ano, foi o ano que eu ia pegar a corda roxa. E esse ano eu lembro que foi um ano muito complicado para mim. Foi um ano muito complicado para mim, porque eu treinei muito, eu estava estudando muito nesse ano, estava treinando muito, eu tinha acabado de voltar de uma cirurgia, né? Eu já operei o joelho direito 5 vezes, o esquerdo uma vez, né? Muitas lesões. E qual é a parada? A parada é o seguinte, e eu fui para pegar a minha corda roxa, eu estava o nome na lista, tinha pago todos os cursos, tinha pagado a semana de cursos, e viajei para pegar a minha corda roxa, e chegou no dia de pegar a corda roxa, foi uma das maiores decepções, assim, uma das maiores humilhações que eu passei na minha vida. Porque o meu nome estava na lista, estava tudo certo, e no dia a corda não foi entregue para mim. E eu fiquei sem saber, sem entender o que aconteceu. Porque ninguém explicou para mim o porquê que não foi entregue a corda para mim. Não tinha razão. Eu tinha pago, estava tudo certo, meu nome estava na lista, eu tinha sido anunciado e do nada foi resolvido que eu não ia pegar a corda roxa naquele dia. E aquilo me chateou bastante. Eu fiquei sem entender. Eu me senti muito humilhado. E quando eu fui perguntar o porquê que eu não recebi corda, não me deram uma explicação plausível, né? E eu fiquei muito decepcionado. Foi uma humilhação para mim muito grande. Como pode você levar pessoas para ver você pegando corda, levar seus alunos e chegar no dia você não receber a sua corda, né? E aquilo foi bem triste, foi algo que me marcou muito. Para mim foi uma humilhação muito grande. Eu poderia ter desistido na época, mas eu tinha um trabalho muito grande com a capoeira, eu tinha pessoas que dependiam de mim, que acreditavam em mim, eu tinha muitos alunos, eu sempre tive um trabalho muito sólido na capoeira, e aquela humilhação que eu passei por várias e várias vezes, eu pensei em desistir, mas eu sempre olhava, né? Eu sempre olhava para os meus alunos, eu sempre pensava neles, eu sabia que os meus alunos precisavam de mim, e que uma corda
uma corda, o fato de eu não pegar corda não ia mudar a minha vida, não ia mudar em nada, porque os meus planos, os meus sonhos sempre foram maiores do que uma graduação. Eu nunca tive esse essa vaidade de querer ser corda alta, de pegar tal corda, de querer receber tal corda. Eu até já dispensei algumas graduações que quiseram me dar, inclusive de contramestre. Eu não quis pegar corda, eu me achava muito novo, né? E o meu mestre queria me formar, eu não quis, eu não aceitei. Então, eu nunca tive esse tipo de problema, esse tipo de vaidade, de querer corda, porque eu sempre achei que a corda é consequência de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente desenvolve. Mas essa história, ela me marcou bastante porque, na verdade, foi uma humilhação, né? Eu levei alunos para me verem pegando corda. E porque o meu nome estava na lista, senão eu teria ido sozinho, não tinha precisado de eu levar os meus alunos, né? Então foi muito chato, foi muito ruim, foi uma humilhação muito grande, né? Mas que passou também, eu canalizei isso tudo, eu consegui ressignificar e conseguir dar andamento na minha vida, e muitas pessoas acabam desistindo, né, com humilhações que passam, que sofrem dentro da capoeira. Então essa história ela mexe muito comigo, né? Eu acho que eu nunca contei ela aqui nas redes sociais, né? É uma história que mexe muito comigo e hoje ela me veio à tona aqui, né? Sempre passa um filme, né? Vai chegando no final do ano, vai passando alguns filmes na cabeça da gente, vai passando algumas coisas do que a gente já viveu, de coisas boas, às vezes de coisas não tão boas dentro da capoeira, né? E a capoeira é maravilhosa, a capoeira é espetacular, mas graças a Deus a gente consegue ressignificar. Imagina você chegar para pegar sua corda, seu nome está na lista e na hora você não receber. E aí depois de muito tempo, é que eu fui descobrir o que tinha ocorrido. Eu pedi o meu dinheiro de volta, né? Eu sou um cara de uma personalidade muito forte, eu pedi sim o meu dinheiro de volta, que eu tinha pago a minha graduação, eu tinha pago a camiseta, tinha pago todos os cursos, eu pedi o meu dinheiro de volta e depois, com o tempo, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Na verdade, foram fofocas feitas por pessoas que tinham inveja do meu trabalho, né? Porque eu tinha um trabalho muito forte dentro da capoeira. E tinha algumas pessoas que tinham inveja do meu trabalho. Isso é chocante. Como pode a pessoa ser do mesmo grupo que você e ter inveja do seu trabalho e fazer fofocas que eram inverdades, né? Porque a pessoa não frequentava o meu ambiente, não frequentava o meu ambiente de dia a dia, de sala de aula, e como eu só trabalhava, eu não tinha tempo, gente, para outras coisas. Eu saía muito cedo de casa para a faculdade, depois era dar aula o dia inteiro, a minha última aula era, chegava em casa depois, 11 horas da noite novamente, meia-noite, né? Então, para mim, a minha vida era muito corrida, era uma rotina que era uma doideira. E a pessoa falando mal de mim, e o mestre acabou acreditando e não me dando corda porque um dos braços direitos dela falava mal de mim. E aí depois eu fui entender por que a pessoa falava mal de mim. Porque ela tinha muita inveja do meu trabalho, eu desenvolvia grandes coisas, eu tinha grandes ideias, né? Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu sou um cara, sou muito questionador. Eu sempre questionei muito certas coisas, né? É claro, sempre com muito respeito. É claro que algumas pessoas eu respeito, outras eu respeito, mas não aceito o que elas falam pra mim, né? Devido à minha personalidade. E se pra pessoa falar comigo sobre o meu trabalho, ela tem que ter um trabalho maior e melhor que o meu. Ela tem que mostrar resultados maiores e melhores do que o meu. E como essa pessoa não tinha um trabalho sólido dentro da capoeira, ela tinha muita inveja do trabalho que eu estava construindo dentro do grupo. Mas só que tudo que eu fazia era para o crescimento do grupo, era para o crescimento, né? E não era individualmente para mim. Eu nunca trabalhei individualmente. Eu sempre trabalhei para o crescimento do grupo. E isso é uma coisa que me marcou bastante, né? Então, essas coisas acabam, infelizmente, acontecendo nas nossas trajetórias. E o que é o mais importante nas nossas vidas é a gente manter o foco. A gente manter o foco na onde a gente quer chegar. Porque se eu tivesse desistido há 20 anos atrás, eu não estaria aqui hoje ajudando milhares e milhares de pessoas, trazendo o meu conhecimento hoje através das redes sociais, que é um facilitador de levar a mensagem, de levar o conhecimento, de ajudar pessoas, né? Então, uma coisa que eu falo para vocês não é sobre as decepções e as humilhações que você passa na vida. É como essa humilhação, essas decepções, elas te fortalecem para que você possa continuar. Nunca é sobre o problema, é sobre como você consegue
passar pelo problema, né? Então é isso. Bom, vamos lá, gente. Terceiro ponto é a rasteira. Então eu já falei sobre a negativa, já falei sobre a descida básica e agora eu vou falar sobre a rasteira. Um dos elementos mais importantes para você melhorar o volume de jogo no chão é a rasteira. Como assim, mestre Feijão? Então vamos lá. Você pode alongar a rasteira da paralela, você pode alongar a rasteira da paralela, você pode alongar a rasteira colocando o pé para frente, avançando a perna, ou você pode alongar a rasteira direto da ginga para trás, tá? Então vamos lá. Por exemplo, estou gingando na paralela, limpa a rasteira, faz a rasteira, finaliza na negativa. Rola a negativa, troca a negativa, sobe de rolê 1-2, finalizando na ginga. Novamente, mais um elemento para você criar para poder utilizar, melhorar o volume de jogo dos seus alunos ou o seu volume de jogo. Rasteira partindo da paralela. Pensa aqui comigo, a paralela pode ser os pés paralelos na cadeira, tudo bem? Para que fique mais fácil para você mentalizar e visualizar e imaginar aqui comigo. Então tá gingando. Quando os seus pés passam pela cadeira, a gente chama de paralela. Então a rasteira ela vai limpar direto da paralela. Tô na paralela, na hora que seu pé entrou na paralela, você já limpa a rasteira direto para a negativa. Tudo bem? Trocou a negativa, sobe atacando ou sobe rolando. Um dos elementos para você criar mais volume de jogo para os seus alunos. Partindo da rasteira, colocando essa rasteira avançando para frente. Tô na ginga, eu posso entrar e avançar da paralela, colocar o pé e alongar a rasteira lá na frente e limpar para a negativa, ou eu posso também, direto da ginga, alongar para trás. Estou gingando. Quando o meu pé pisa atrás, eu alongo a perna da frente. Eu alongo a perna da frente para a rasteira. Então, limpei a rasteira. Posso limpar para a negativa, eu posso limpar a rasteira para a ginga, eu posso limpar a rasteira novamente para a cadeira. Tudo bem? Então a rasteira é um dos grandes elementos para eu criar e melhorar o volume de jogo dos meus alunos. E agora, como que eu posso juntar esses três elementos? A negativa, a descida básica e a rasteira. Vou passar um exemplo para vocês. Eu já falei de maneira individual cada elemento. Agora eu vou falar para vocês como juntar esses três elementos para criar mais volume de jogo. Ok? Então vamos lá. Imagina aqui comigo que você está dando aula para os seus alunos agora. Você vai mandar eles gingar, cadeira, descida básica, troca para a negativa. Olha só os elementos. A descida básica e a negativa já está. Então cadeira, descida básica, troca para a negativa, da negativa, rolê 1-2, termina na ginga, alonga a rasteira, limpa a rasteira para negativa. Nós passamos pelos três elementos, sem fazer nenhum golpe. Vou repetir. Gingou, cadeira, descida básica, troca para a negativa. Da negativa, rola 1-2, terminando atrás, já alonga a rasteira e limpa essa rasteira novamente para a negativa. Deu para entender como eu acrescento um elemento junto com o outro e a partindo disso eu consigo elevar o volume de jogo dos meus alunos na parte de solo, utilizando três elementos? E eu nem falei dos rolês ainda. Eu só estou falando da negativa, da descida básica e da rasteira. Três elementos fundamentais para trabalhar o volume de jogo na parte de solo. Então agora vamos lá. Pensa aqui comigo, você está dando aula agora. Então como que você vai colocar esses três elementos atacando com os golpes? Então você precisa primeiro identificar quais são os golpes que você gostaria de colocar dentro do volume de jogo, partindo do chão. Então vamos lá. Gingou, descida básica, troca para a negativa, ó, trocou para a negativa, rolê rasteira de costas direto para a ginga. Ataca de queixada, contra-ataca de miolo de compasso. Eu posso contra-atacar de miolo de compasso, terminar atrás, já alongar a rasteira com a perna da frente e já limpar para a negativa novamente. Vocês perceberam que eu saí da descida básica, eu passei pela negativa, fiz uma rasteira de costas, subi atacando, ataquei esquivando
e desci limpando novamente. Então, de baixo eu subo e de cima eu desço. 3 elementos importantíssimos para vocês criarem volume de jogo partindo do chão. E muitas vezes a gente fica, eu não consigo melhorar o volume de jogo do meu aluno, porque a gente não consegue pensar nos elementos. Para acrescentar e melhorar o volume de jogo do aluno, primeiro você precisa identificar quais são os elementos que você pode utilizar na parte de solo. Então, os elementos bases, as bases principais é a rasteira, a negativa e a descida básica. Usando esses 3 elementos como base, aí você cria inúmeras possibilidades. Como vocês são capoeiristas muito inteligentes, muito criativos, eu estou dando as 3 bases. O resto são vocês que vão criar. Sempre tudo dentro de um conceito. Se eu estou desenvolvendo volume de jogo para o São Bento Grande, eu tenho que trabalhar os elementos partindo para o São Bento Grande. Para Benguela, eu vou utilizar os elementos para Benguela. Tudo bem? Então é muito importante saber identificar e partir desses 3 elementos, porque assim você vai criar o volume de jogo no chão. Então, descida básica, rasteira e negativa. Vou dar mais um exemplo de continuidade. Então vamos lá, para melhorar o volume de jogo na parte de chão. Gingô, dá uma paralela. Alonga rasteira, limpa rasteira para negativa. Rola negativa. Rolê de mergulho. Rolê de mergulho. Desfaz esse rolê de mergulho laçando o bote. Do bote, transforma esse bote em rasteira. Já alonga a rasteira. Limpa a rasteira para negativa. Tá vendo que eu passei por todos os elementos novamente? Então você pode, gente, primeira coisa, eu vou fazer volume de jogo, criar volume de jogo para o meu aluno. Não, eu tenho que saber da onde eu vou partir para melhorar o volume de jogo do aluno. Precisa ter da onde eu vou partir, por que eu vou partir desse movimento e para quê. Até para que eu possa explicar para o aluno. Isso é muito importante deixar muito claro. E o restante são os rolês e os golpes que vão vir do chão. Tudo bem? Eu posso colocar rasteira de chão, eu posso colocar AU, eu posso colocar AU tanto subindo para ginga, partindo do chão, quanto AU voltando novamente para negativa, quanto um AU finalizando em um golpe, quanto um AU finalizando numa rasteira. Só que tem que ter os elementos bases dentro da continuidade para melhorar o volume de jogo. E não ficar de maneira empírica pedindo para o aluno fazer coisas sem ter um porquê e para quê. É importante explanar de maneira correta o porquê que o aluno está fazendo aquilo, para que ele possa entender. E para que jogo ele vai estar treinando e melhorando. Para que jogo que ele está treinando aquele volume de jogo? Para que jogo que ele está treinando aquela continuidade? Para que ele está treinando essa continuidade? Qual é o objetivo? Quais são os momentos que ele deve utilizar na roda? Você entendeu? Isso é muito importante. Explicar para o aluno. Então, gente, melhorar o volume de jogo. Eu não falei, volto a repetir. Hoje aqui eu não falei de volume de jogo na parte em cima, em pé. É outra coisa, gente. Hoje a gente está falando aqui dos elementos para melhorar o volume de jogo no chão, que é uma das maiores dúvidas que os capoeiristas têm. O aluno não consegue transitar pelo chão. Por quê? Porque ele não foi esclarecido para eles quais são os elementos que ele pode estar utilizando. Ou às vezes dá um único elemento e aí fica faltando elementos para que ele possa estar criando mais coisas. Então é só você colocar mais elementos e isso vai ajudar no volume de jogo tanto no seu quanto dos seus alunos. Ficou claro isso? Deu para esclarecer? Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta relacionada ao volume de jogo no chão? Manda aí, manda a pergunta. Deixa eu ver, eu acho que passaram algumas perguntas aqui. Passaram algumas perguntas, deixa eu ver. Tinha passado uma pergunta aqui, mas já perdi. Pode mandar pergunta aí que eu vou responder para vocês, todas baseadas no trabalho de volume de jogo no chão.
Aqui, ó, mestre, posso utilizar a queda de 4 também para desenvolver o volume de jogo? Pode. Vai depender para qual tipo de jogo. Na queda de 4, eu estando na queda de 4, eu posso utilizar vários elementos. É importante não ficar nela. É você transitar ou passar por ela. Passar por ela e não utilizar ela como um elemento base. Passar pela queda de 4, sim. Ficar transitando nela vai depender do jogo que você vai utilizar. Tudo bem? Então, utiliza ela como uma passagem e não como um elemento base fundamental. Tudo bem? Então, estou na queda de 4, estou na negativa, rola a negativa passando pela queda de 4 para aplicar uma cabeçada. Estou na negativa, vou passar pela queda de 4 para enfiar, para colocar uma rasteira. Estou na negativa, vou passar por uma queda de 4 para fazer um rolê de mergulho e sair do outro lado. Entendeu? Mas não como um elemento de ficar em cima dele, de ficar ele como uma base principal. Tudo bem? Ótima pergunta, muito bom. Ó, boa tarde, mestre. Posso fazer variações e repetições de golpes no chão? Depende do jogo também, pode sim. Mas depende do jogo. Depende do jogo. Tudo bem? Se for na benguela, você pode colocar combinações de golpes transitando pela negativa? Pode. Negativa, ataco de armada, coloco a rasteira, da rasteira eu coloco uma calcanheira, da calcanheira eu coloco marcando uma meia-lua de compasso no outro lado. Eu posso acrescentar variações de jogos, variações de golpes, tudo bem? Ótima pergunta, Gledson. A direção que se pretende tomar na transição de chão. Qual é o melhor movimento para iniciar a mudança de direção? Essa questão é FC Vila Tiradentes. Vai depender muito de onde está o seu oponente. Tudo bem? Vai depender muito de onde está o seu oponente. O seu oponente passou para suas costas. Se ele passou para suas costas, vai depender de onde você está. Qual o elemento base que você está no momento que ele passou para suas costas? Você está na cadeira? Você está na descida básica? Você está na negativa? Você entendeu? Isso é muito subjetivo. Tudo bem? Se eu estou na negativa, ó, eu estando na negativa, eu posso mudar ela de direção de maneira muito simples. Se eu der um passo à frente, eu mudo de direção. O cara passou para as minhas costas. Eu só dou um passo à frente, eu já mudo e fico de frente para ele novamente. Tudo bem? Se eu estou na descida básica, a mesma coisa. Daqui, ó, eu só troco, já mudo para o outro lado. Então eu posso trabalhar na negativa de maneira frontal, de maneira paralela, de maneira diagonal. Tudo bem? A descida básica e a negativa, elas são elementos que vão te facilitar muito. Mas depende muito da situação de jogo, do que está ocorrendo dentro do jogo. Tá? Não tem uma melhor opção nesse caso. A negativa vai funcionar muito bem, a descida básica vai funcionar muito bem. Tudo bem? A rasteira já não. A rasteira já é diferente. Tá? Você já está alongando a rasteira. Você vai ter aí poucas possibilidades. Agora, na negativa, para você transitar, é perfeito. Tudo bem? Para mudança de direção, a descida básica também vai funcionar perfeitamente. Já quando você estiver alongando a rasteira, aí você tem pouquíssimas opções de mudança de direção. Tá ok? Ótima pergunta. Formado Celso, do Grupo Capoeiras Abelê, Indaiatuba, São Paulo. Ah, vamos lá. O que mais? Manda mais pergunta aí. Tem mais pergunta aí de vocês? Posso subir atacando direto da rasteira? Pode. Pode sim. Se você tiver com a rasteira aplicada já no pé do seu oponente, se você tiver com a rasteira já aplicada no pé do seu oponente, só o fato de você tirar as mãos, mudar a direção das mãos, você pode trocar o golpe. Da rasteira você pode já aplicar uma meia-lua de compasso. Da rasteira você pode aplicar uma calcanheira. Tudo bem? Dá para fazer sim. É importante testar. É importante sempre testar o que você está tentando aplicar. Por que é importante testar? Para ver se funciona. Não é fazer coisas empíricas. Então eu vou colocar na aula, eu vou testar para ver se isso funciona mesmo.
Porque não adianta eu passar coisas, gente, que não tem sentido nenhum na capoeira. Não tem sentido, às vezes, você passar movimento que não vai funcionar para nada. Tá, para que serve? Qual é o objetivo? O objetivo inicial e final. Você entendeu? Tem coisas que não servem, que não vai funcionar para nada. Para que eu estou passando? Você entendeu? Então isso é muito importante, testar. Para que na hora que você for explicar para o aluno, ó, esse movimento aqui, ele vai servir para essas situações de jogo. Porque tem coisa pior do que você querer, vai ensinar um movimento para o aluno. Ele perguntar, professor, para que serve? E você não souber explicar para que vai servir aquilo, aí se torna uma coisa empírica, que não serve de nada, não vai funcionar para nada. A capoeira não é luta e jogo, tem que ter um porquê, dentro da luta ou dentro do jogo. Ó, para você marcar ponto no jogo de benguela. Vai servir para você passar para as costas do seu oponente. Vai servir para você sair de uma vingativa. Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê e um para quê. Jogo e luta. Tudo bem? As quedas de rins também entram como transição no volume de jogo? Sim. Sim. Entram sim. É claro que não serve como elemento principal, tá? Mas como passagem, então eu vou fazer eu estou na negativa, eu vou rolar, colocar a cabeça no chão, finalizar 1 a 1 pela queda de rim, vou passar para o outro lado. Não é um elemento de base para eu ficar. Na negativa eu já posso ficar, na descida básica eu já posso ficar, que ali eu posso inverter para várias posições. Já na queda de rim, não. Eu já estou mais vulnerável. Tudo bem? Por causa dos pontos de equilíbrio, né? O que mais? Manda mais pergunta aí. Posso transitar e subir atacando com golpes de giro, saltando? Pode. Claro que pode. Pode sim. Você pode, ó, descida básica, troca para negativa, rasteira de costas, cadeira, descida básica de novo, troca para negativa, sobe atacando de armada com martelo. Já de baixo mesmo, na negativa. Sobe atacando de armada com martelo. É um golpe de giro com salto. Tudo bem? Então dá para subir sim. Muito boa pergunta. Bora lá. Manda mais pergunta. A gente está falando hoje sobre o volume de jogo no chão. Como criar, como utilizar os elementos para melhorar o volume de jogo dos meus alunos no solo. Aí eu dei como opções os 3 elementos mais importantes, que são eles: a negativa, a descida básica e a rasteira. E dei alguns exemplos de como criar continuidades utilizando esses 3 elementos em conjunto. Tudo bem? Lembrando que, gente, uma coisa muito importante, não dá para aprofundar aqui. Não tem como eu aprofundar, porque é uma aula de 1 hora. Eu aprofundo mais dentro da plataforma. Lá eu mostro o passo a passo, o 2 a 2, como mostrar isso para o aluno, como criar, como o aluno, as situações que acontecem dentro do jogo. Se a pessoa passou para as costas, eu estava na descida básica, o que eu posso fazer? Quais são as situações que eu posso utilizar? Se a pessoa está na negativa, como que eu posso inverter? Como que eu posso rolar? Para qual rolê vai funcionar mais? Qual tipo de ação? Qual tipo de movimento? Qual tipo de passagem? Então, isso são conteúdos que eu aprofundo, mas dentro da plataforma. Fora aqui da plataforma, aqui na aula, a gente vai ser um pouco mais raso. Dá para eu entrar com vários exemplos? Dá. Mas de maneira... para eu mostrar para vocês na prática, aí é só dentro da plataforma, que lá são aulas de 30, de 40 minutos, mostrando exatamente a prática, o 2 a 2, o tete a tete, as situações de jogo, tudo bem? Salve, mestre, boa noite. Acabei a aula e corri para assistir a aula do senhor. Ah, obrigado, mestrando pequeno. Olha, mestre Feijão, boa noite, aluno Brito, do grupo Axé de Bamba, Nova Morada, Ceará. Ô, pessoal do Ceará aí, a galera entrando.
né? Então mandem perguntas aí que vocês gostariam de fazer sobre o volume de jogo. E aí, gente, dentro desses três elementos, a gente tem os rolês, né? Que a gente pode trabalhar o rolê em cima da negativa, a gente pode trabalhar o rolê de mergulho, o rolê 1-2 para a cadeira, o rolê explodindo por detrás, como passagem, tudo bem? Os rolês em diagonal, com o rolê 1-2 para a diagonal, o rolê terminando na ginga. Então, além desses três elementos, eu posso utilizar os rolês de uma maneira muito efetiva, para que eu possa ajudar o aluno a transitar em cima dos rolês e com isso construir melhor e maior volume de jogo para o aluno. Quando o aluno tem muitos elementos, não muitos, né? Quando o aluno tem um leque de elementos que é lhe dado, que é lhe passado, que é lhe informado, que é lhe orientado todos os dias na sala de aula, com o objetivo, o porquê, para quê e porquê, isso faz com que o aluno tenha clareza. Ter clareza é tudo na hora que tu vai jogar capoeira. Porque quando o aluno tem clareza no que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, isso traz segurança. O aluno se sente seguro. Ele não tem vergonha de entrar na roda para jogar. Ele não tem receio de entrar na roda de que ele não vai conseguir fazer devido às coisas. Ele não tem esse medo, ele não tem esse receio, porque ele tem clareza em tudo aquilo que o profissional, que o professor está orientando e está ensinando para ele. Tudo bem? Ficou claro, gente? Deu para explanar, deu para gente tirar essas dúvidas sobre o volume de jogo na parte de solo, que não é nem um bicho de 7 cabeças. Volto a frisar que não tem como a gente aprofundar mais nesse tema aqui, porque é um tema complexo, que eu tenho que mostrar a prática, e a prática é dentro da plataforma, onde as aulas são construídas com maior objetivo técnico, onde a gente mostra o 2-2, onde a gente mostra cada detalhe na prática. Porque não adianta eu ensinar o volume de jogo para o aluno e não saber orientar o aluno como fazer a descida básica. Se ele ficar fazendo a descida básica de maneira errada, o que vai acontecer? Vai lesionar joelho, vai lesionar quadril, vai lesionar ombro. Não adianta eu mostrar para o aluno, ensinar continuidades para ele e não explicar para ele a forma correta de fazer a negativa, a forma correta de trocar a negativa, o porquê que ele precisa trabalhar a divisão de peso na hora que ele está na negativa, qual a importância da contração do pé. Se eu não explicar isso para o aluno de maneira clara e objetiva, o que vai acontecer? O aluno fica fazendo negativo errado, e daqui a pouco machuca o joelho, machuca o ombro, machuca a coluna, machuca o quadril, e aí o que vai acontecendo? Esse aluno começa a ter tantas lesões na capoeira que ele vai começar a desistir, ele vai achar que a capoeira não é para ele. Né? Então esses conteúdos não tem como eu passar aqui de uma maneira muito subjetiva para vocês. Por isso que a gente entra com mais profundidade dentro da plataforma do método MS. É isso que é o método, isso que é a plataforma do método MS. Por que é um método de ensino? Porque lá dentro você tem clareza em tudo que você vai aprender para que você possa explicar para os seus alunos. Porque, gente, a armada já existe. A meia-lua de compasso já existe, não tem como eu criar nada disso. Agora, a forma correta de como aplicar a armada, o porquê aplicar a armada daquele jeito, que vai melhorar a velocidade, é método. Isso é método de ensino. Então, a capoeira já existe tudo. Agora, metodologia de como melhorar o volume de jogo, de como transitar no chão é uma outra questão. O porquê cada movimento e para que serve cada elemento, o que vai acontecer se eu utilizar esse... Isso é método de ensino. Não é criar a negativa. A negativa já existe. Agora, como melhorar a negativa, aí é método. Como melhorar a armada, aí é método de estudo. Isso é método. É importante explanar isso. Como melhorar o volume de jogo? Isso só consegue através de método de ensino. Não tem como. Às vezes as pessoas têm dúvida, né? A capoeira já existe tudo. Agora, a forma de corrigir cada detalhe, porque sempre foi feito de maneira muito empírica. E a gente sempre teve muita dificuldade. Por isso que o método hoje ele funciona. Né? Tem gente aí querendo entrar ao vivo. Quem quer entrar ao vivo aí?
Quem quer entrar ao vivo, ó. Quem dá aula, eu vou chamar aqui ao vivo pra gente bater um papo. Beleza? Fala assim, escreve aí, Mestre Feijão, eu dou aula de capoeira e gostaria de fazer uma pergunta ao vivo. Escreve aí pra mim que eu vou chamar você pra entrar ao vivo comigo aí. Bora lá. Tem que escrever assim, Mestre Feijão, eu dou aula e gostaria de fazer uma pergunta pro senhor. Aí a gente entra aqui ao vivo e você faz a pergunta aqui agora. Bora lá. Quem quer entrar aí pra fazer uma pergunta ao vivo? Olha aí, Manjuba Oliveira, mestrando pequeno. Puxa, já entrou uma galera aqui, entrou muita gente já na live. Ela bateu vários picos, desceu, mas a gente nunca está preocupado com a quantidade de pessoas que estão entrando e saindo. A gente sempre se preocupa com as pessoas que estão adquirindo em busca de conteúdo. Bora lá? Alguém gostaria de entrar na live para fazer uma pergunta? Não? Tranquilos? Deu para sanar as dúvidas de vocês hoje? A aula de hoje? Deu? Todo mundo aí? Bem, galera, é o seguinte. Amanhã é quinta-feira. Anota aí o que eu vou trazer na aula de amanhã. Amanhã vai ter uma aula. Eu vou trazer um convidado especial para vocês. E esse convidado ele vai falar sobre captação de recursos. Anotou aí? A aula de amanhã a gente vai falar sobre captação de recursos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não converso, eu não falo sobre política, nem nada disso, né, gente? Eu acho que política é uma coisa individual, religião é uma coisa individual. Eu não falo isso, eu não comento sobre isso aqui nas minhas redes sociais, né? Defendo aquilo que eu acredito, que eu sei, mas também não fico entrando em polêmicas porque não faz sentido isso pra mim. E eu perdi aqui o foco do que eu ia falar pra vocês. Pra quem não sabe, na era do PT, foi o ano que a cultura teve mais dinheiro, teve mais projetos aí de captação de recursos. E você sabe, o PT voltou agora para a presidência. Então a gente vai ter, provavelmente, a cultura, eu acho que, se eu não me engano, a ministra é a Margareth Menezes, né? A cantora, a artista. Então, provavelmente, aí, a partir de janeiro, vocês se preparem, porque vão liberar vários editais para a captação de recursos, para vocês que querem viver de capoeira, para vocês que querem ganhar dinheiro dando aula de capoeira, para vocês que gostariam de fazer eventos e captar aí 10, 20, 30, 50, 100 mil, 200 mil, para vocês que querem fazer um campeonato, para vocês que têm uma oficina que faz roupas de capoeira, que fazem artigos para capoeira, tudo isso faz parte de cultura, tudo isso está inserido num contexto que vocês podem captar recursos, tá? Para vocês que dão aula em comunidades, para vocês que dão aula em projetos, em associações, tudo bem? E a gente, amanhã, eu vou trazer um convidado especial que vai explicar para vocês quais são os caminhos para a captação de recursos, para captar recursos, tanto de um simples evento, de um batizado, de um troca de corte. Você sabia que você pode captar dinheiro aí, 10, 20, 30, 50, 100 mil, 200 mil, ou até mais, gente, ou milhões, para fazer um batizado internacional? Que tem esse dinheiro, que você pode captar esse recurso, que você pode captar recurso para fazer um campeonato. E é o dinheiro nosso, é da cultura, é um direito nosso. Então amanhã na live eu vou trazer um convidado especial para falar com vocês sobre isso. Fechou? Combinado? Então não vão esquecer da live de amanhã. A live de hoje, vocês querem que eu deixe salvo aqui para vocês verem depois novamente? Manda aí pra mim, se eu deixo salvo ou não, senão eu já vou fechar a live aqui e vou excluir ela também. Beleza? Querem que eu deixe a live salva ou não? Os capoeiristas aí que dão aula, hoje a aula foi falando sobre volume de jogo. Beleza? É nóis, família. Bota a pressão aí. Até amanhã na aula, hein?